Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que são os temíveis incêndios de sexta geração? Santarém deve chegar aos 44 graus, Évora aos 43. As temperaturas vão manter-se altas até quarta-feira. Há 120 concelhos em perigo máximo de incêndio, Beja, Faro e praticamente todo o norte interior e centro do país. É uma realidade com a qual temos de conviver com cada vez mais frequência. E com as ondas de calor vem também o flagelo dos incêndios que já estamos a viver esta semana no país. Mas há uma nova ameaça que se pode tornar cada vez mais comum. Chamam-lhes superincêndios ou tempestades de fogo, mas o nome técnico é incêndios de sexta geração. Libertam tanta energia que até têm a capacidade de mudar o clima em seu redor. E a água de nada serve porque evapora quase toda antes de chegar às chamas. Já aconteceram em Portugal, vamos também falar sobre isso neste programa, e a probabilidade de voltarem a acontecer é cada vez maior. Que incêndios são estes? Como se formam e por que são tão difíceis de combater? São questões para a conversa com Joaquim Santos Silva, professor e investigador de Ecologia do Fogo na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Joaquim Santos Silva. Bom dia. Professor, comecemos aqui pelo princípio. O que é um incêndio de sexta geração? Em alguns meios convencionou designar-se como incêndio de sexta geração um incêndio de comportamento extremo que gera a sua própria meteorologia, dando origem a fenómenos extremos de comportamento de fogo, muitas vezes comportamento errático, que tornam ainda mais difícil a extinção destes incêndios relativamente àquilo que seria um incêndio, digamos assim, dominado pela meteorologia sinótica ou pela meteorologia geral que afeta uma determinada região. Este tipo de incêndios não era conhecido até há uns anos na Europa, nomeadamente na Europa do Sul. Mas, quer dizer, noutros continentes onde existe uma grande acumulação de combustível devido ao facto de se manterem florestas muito antigas, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, já havia relatos de comportamento extremo, portanto aquilo que em literatura internacional se designa como extreme fire behavior. Só que aqui no nosso contexto da Europa, nomeadamente da Península Ibérica, são fenómenos recentes. Estes incêndios, de resto, dão origem a um fenómeno que cientificamente é conhecido como pirocúmulo, e espero estar a dizer bem o nome deste fenómeno. Que fenómeno é este? Ora bem, o termo cúmulo vem da designação que se dá às nuvens, não é? Portanto, existem várias designações em função da forma como se originam e da forma onde se localizam na atmosfera e até a própria morfologia da própria nuvem. Existem cúmulos, cumulonimbos, estratos, cirros, por aí fora. E estes pirocúmulos têm o prefixo piro porque são cúmulos, ou seja, são nuvens que são geradas pelo próprio incêndio devido à ascensão vertical do ar, através de movimentos de convecção, portanto, que dão origem a uma subida em grande altitude das massas de ar, o que dá depois origem a arrefecimento, dá origem a condensação e, havendo condensação, frequentemente dá origem também a descargas elétricas, porque geram-se diferentes polaridades dentro da própria nuvem. E pronto, e são fenómenos muito localizados que tornam bastante difícil exercícios de previsão com modelos, porque estão sujeitos a condições muito locais.
Portanto, há pouco quando dizia que estes eventos criam o seu próprio clima, é isto mesmo, não é? Ou seja, nuvens que podem inclusivamente gerar estas descargas elétricas que, por sua vez, podem originar novos focos de incêndio, por exemplo. Precisamente. Mas, enfim, isso pode ser obviamente um problema, porque a existência de diferentes focos de ignição numa mesma área torna ainda mais difícil o processo de combate. Mas há fenómenos como aquele que conhecemos em 2017 em Pedrógão Grande, que associados precisamente a este tipo de ascensão vertical do ar a grande altitude, que depois, devido ao peso dessa massa de ar, ao arrefecer, torna-se mais densa e torna-se mais pesada, e há circunstâncias em que esse ar pode, a coluna de convecção pode colapsar e esse ar pode descer abruptamente a partir de grande altitude e chocar com a superfície da Terra, dando origem a ventos horizontais extremamente violentos, e portanto foi esse fenómeno, conhecido também por downburst, que esteve na origem da maior parte das mortes, das fatalidades em 2017 em Pedrógão Grande. Portanto, Pedrógão Grande foi o primeiro caso de um incêndio destes de sexta geração relatado em Portugal? Eu penso que não, quer dizer, vamos lá ver, este tipo de classificações também não obedece a métricas muito objetivas, não é? Mas existiram outros fenómenos, basta lembrarmos dos grandes incêndios de 2003 e ainda dos grandes incêndios de 2005. Em 2003 arderam mais de 400 mil hectares, em 2005 arderam mais de 300 mil hectares, e houve fenómenos locais com comportamento de grande violência também, não é? É difícil para mim localizar e identificar exatamente que incêndios é que podem ser catalogados dentro desta categoria de sexta geração, mas o incêndio de Pedrógão foi aquele mais mediático, porque deu origem a um grande número de fatalidades, e portanto foi um acontecimento de grande impacto na opinião pública, mas terão existido já outros casos semelhantes. Dizia há pouco que este tipo de fenómenos já acontecia em outros pontos do mundo, fora da Europa. O fato de estar aqui a acontecer agora e acontecer agora cada vez mais tem também a ver com a questão das alterações climáticas, com o facto de também estarmos a viver com cada vez mais frequência ondas de calor, por exemplo? Sim, tem a ver com isso, e tem a ver com um processo de acumulação progressiva de combustível nas nossas paisagens. Isto são fenómenos que seriam dificilmente concebíveis há, sei lá, 50, 60 anos atrás, numa altura em que o país tinha ainda uma grande parte da população no mundo rural, e em que havia práticas de agricultura e de pastorícia, e até inclusivamente da recolha de material como combustível doméstico, que entretanto desapareceram, portanto, com o evoluir da sociedade, e isso a crescer também opções que foram feitas de arborização massiva do país, nomeadamente com espécies, enfim, neste caso com uma espécie em particular de rápido crescimento, que repõe rapidamente o combustível na paisagem. Mesmo depois de arder, rapidamente temos cargas grandes de combustível, e portanto isso, juntamente com um clima que de facto tem estado a aquecer, será provavelmente as duas razões para explicar estes comportamentos extremos de incêndios que temos vindo a verificar.
Já voltamos à conversa com Joaquim Santos Silva, professor e investigador de Ecologia do Fogo na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Na segunda parte vamos tentar perceber como se pode tentar combater, contrariar ou pelo menos trabalhar na prevenção de eventos desta natureza. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Joaquim Santos Silva. Professor, há aqui uma imagem que penso que é muito visual para as pessoas perceberem, que é este tipo de eventos, por muita água que se lance para cima, estima-se que às vezes, por exemplo, 90% da água usada nem sequer chega às chamas porque evapora logo com tanta energia libertada por um incêndio desta magnitude. Assim sendo, como é que se consegue combater um evento desta natureza, por exemplo? Consegue-se combater com técnicas de combate indireto. Esta ideia de que nós conseguimos enfim, com equipamentos e com meios pesados enfrentar diretamente as chamas de qualquer tipo de incêndios. Portanto, enfim, as pessoas que fazem combate sabem que não é assim. E, portanto, há inclusivamente um limiar em termos de potência gerada pelo incêndio que se assume como o limite a partir do qual não vale a pena estar a fazer combate direto. E, portanto, a partir daí restam as técnicas de combate indireto que passam por interromper o combustível, e isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito, enfim, quando o fogo tem pequenas dimensões, pode ser feito com ferramentas manuais, pode ser feito com bulldozers, pode ser feito com o uso do próprio fogo, portanto o chamado é o fogo técnico. Vamos ver, o termo fogo técnico engloba vários tipos de fogo, não é? Mas a nível do combate há duas formas de utilizar o fogo. Há aquele fogo em que a frente de chamas colide com a frente do incêndio, não é? E, portanto, dando um efeito de exaurimento do oxigênio disponível e, portanto, fazendo com que há uma coluna que literalmente suga o oxigênio no ponto em que as duas frentes colidem uma com a outra. Portanto, esse é o chamado contrafogo. E depois há o chamado fogo tático, que é um fogo que se lança antes, enfim, a uma distância considerável da frente de incêndio, e depois, quando a frente de fogo chega a essa mancha queimada, não encontra combustível nenhum e nessa altura poder-se-á dar a extinção. Isto sempre com a grande incógnita de poderem existir focos secundários, ou seja, mesmo que a frente de chamas encontre uma zona de interrupção, e há muitos relatos, por exemplo, de frentes de chamas que encontram uma barragem, por exemplo. Uma barragem é um obstáculo completamente incombustível, como se sabe, não é? E por vezes até com uma largura considerável, mas há muitos relatos de incêndios que têm saltado a barragem para o outro lado e têm continuado o seu caminho já depois do outro lado, graças a esse tipo de fenómenos, que são faúlhas que são lançadas às vezes a grande distância, quilómetros às vezes, e que dão origem a um novo foco de incêndio. E, portanto, enfim, isto para dizer que não há soluções milagrosas e que, por vezes, nem mesmo as técnicas de combate indireto conseguem resultar no combate a estes incêndios.
Esta semana que estamos de facto a viver dias de muito calor, que estamos mais uma vez a viver este episódio do flagelo dos incêndios, como vivemos já em outros anos, enfim, coloca-se também esta questão. Prevê-se este tipo de incêndios, estes incêndios de sexta geração, poderá tornar-se cada vez mais frequente no futuro na Península Ibérica e em especial, obviamente, em Portugal? Pois, infelizmente, as previsões meteorológicas, climáticas, peço desculpa, enfim, de todos os modelos apontam nesse sentido. Por um lado, extremos climáticos, nomeadamente temperaturas mais altas, depois um alargamento daquilo que é a época normal de incêndios, que no nosso país começa normalmente em julho e acaba em setembro, e tudo aponta que poderemos começar a ter incêndios mais cedo, em abril, em maio, e acabarem mais tarde também. E há inclusivamente previsões, é óbvio que previsões são previsões e modelos são modelos, portanto nós dificilmente um modelo consegue meter de forma enfim, fiável todas as variáveis. Uma das variáveis são as próprias áreas queimadas, não é? Portanto, quanto mais arde, menor é a probabilidade nos anos seguintes de voltar a arder, não é? Depois há incógnitas também, como o esforço de combate, como a eficácia dos sistemas de detecção, mas há trabalhos científicos que apontam, por exemplo, para que a média de área queimada em Portugal, num horizonte que é relativamente próximo, 2050, seja o triplo daquela que é neste momento. E, portanto, isso é bastante assustador, não é? Porque isso equivale a termos anos como de 2017 ou 2005 ou 2003 como passarem a ser o novo normal, não é? E, portanto, enfim, esperemos que o sistema se consiga ajustar e adaptar o suficiente para que isso não venha a acontecer. Precisamente, e portanto, se estes eventos deverão ser cada vez mais frequentes, sabemos que são muito difíceis ou às vezes impossíveis de combater, então o que é que podemos fazer para estarmos melhor preparados para quando eles acontecerem? Há vamos lá ver, há três vertentes em que se pode atuar. Eu não alinho com muitos dos meus colegas que apostam muito na chamada prevenção estrutural, não é? Que manipulando os combustíveis e gerindo a paisagem que nós vamos conseguir prevenir os incêndios e, portanto, mudar bastante o paradigma que temos atualmente. Eu penso que há muito trabalho a fazer ainda a nível da prevenção das ignições, porque continuamos a ter um número ainda muito elevado de ignições face àquilo que é a média dos outros países do sul da Europa. Ou seja, as pessoas dão origem a muitos fogos, muitas vezes de forma até negligente, não é? Ou seja, há aqui um comportamento dos cidadãos que pode e deve ser trabalhado. E depois há muito trabalho a fazer na área do combate. Esta não é uma boa altura para falarmos de combate, nem de entrar em detalhes, porque é uma altura em que temos operacionais no terreno, enfim, a darem o seu melhor para conseguirem debelar os incêndios que estão a ocorrer neste momento no nosso país. Mas há de facto muito a fazer nessa área. Obrigado, professor Joaquim Santos Silva. Ora, eu é que agradeço. Muito obrigado. Joaquim Santos Silva é professor de Ecologia do Fogo na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Esta foi a história do dia e tenho ainda um pedido que para nós é importante. Se gosta deste programa, não deixe de clicar em seguir na plataforma que habitualmente usa para ouvir podcast. Assim está sempre a par dos novos programas e temas diários.
Neste episódio usamos ainda um som da CNN Portugal. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.